você é engenheiro e quer vir aqui para o Canadá para trabalhar na mesma área que você trabalha aí no Brasil, sem começar do zero, continuar a sua carreira aqui no Canadá, então, gente, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like para mim e ativar o sininho, porque eu vou te mostrar como faz isso passo a passo. Vem comigo! E aí, galera, Cris Yurk aqui com vocês e hoje a gente vai saber como fazer uma aplicação para ser um profissional da área de engenharia aqui no Canadá. Existem alguns programas de imigração no governo que te ajuda a vir para cá, continuar a sua profissão que você já exerce aí no Brasil, porque eles precisam mesmo de pessoas com qualificação profissional. Eles não querem trazer todo mundo para cá de uma forma que não ajude o governo a melhorar as condições financeiras do Canadá. Então, é claro que eles precisam de engenheiros, médicos, arquitetos, contadores. Gente, contadores, tem muito emprego para contador. Então, se você está aí no Brasil, mas quer fazer uma carreira internacional na sua área, aqui no Canadá, então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como fazer uma aplicação para a área de engenharia. Eu vou escolher um programa específico do governo, mas isso não significa que você pode escolher outro, tá bom? Que fique claro isso. E eu queria que vocês também dessem uma checada na descrição desse vídeo, porque tem bastante link que direciona você para o site do governo. É interessante que vocês também confiram vocês mesmos as informações. Então, gente, é importante que você sempre olhe o que diz lá no site do governo. Hoje a gente vai fazer uma aplicação para qualquer tipo de engenharia. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como você faz essa aplicação. Vem comigo. Então, galera, vamos começar aqui o tour pelo site do Canadá, o oficial site do Canadá. Você vai vir aqui, menu, Immigration and Citizenship, e você vai vir aqui e abrir a sua conta. Se você ainda não tem a sua, dá uma checada no vídeo que eu tô deixando para vocês aqui no card, ok? Lá ensina como vocês abrem uma conta para vocês. Então, vamos lá. Abrir a conta, então vocês vão vir aqui, escolher essa opção. Para quem está aqui no Canadá, geralmente pode ter essa opção, que é para quem tem uma conta bancária aqui no Canadá, mas a gente vai fazer um geralzão aqui, supondo que você não tem ainda uma conta bancária no Canadá. Cris Yurk, Dicas de Imigração. Então, gente, essa é a cara da conta de vocês quando vocês abrirem. A minha eu chamei de Dicas de Imigração, então aí vai individual para cada um, de como vai ser o seu nome e sobrenome, né? A carinha da minha conta é um pouco diferente de quem tá abrindo uma nova. Essa parte aqui de baixo provavelmente não vai aparecer. Essa parte aqui de baixo aparece para mim porque eu faço constantes simulados aqui, né? De fazer aplicações diversas para entrar aqui no Canadá. Então eu vou pagar essa aplicação aqui e começar uma nova com vocês do zero. Hoje a gente vai fazer a aplicação para engenharia, para qualquer profissional da área de engenharia, e a gente vai usar esse caminho aqui, vai selecionar esse link aqui para poder aplicar para o Express Entry, que é um programa de imigração no qual seleciona profissionais qualificados para imigrar aqui no Canadá, já trabalhando na sua área de trabalho, desde que você cumpra algumas exigências do governo. Tem outros programas de imigração, mas eu já vou ensinar para vocês como fazer a aplicação através do Express Entry, ok? Então, vocês vão vir aqui, aplicar para vir para o Canadá, e logo em seguida aparece essa tela perguntando sobre o seu Personal Reference Code, que é o seu código de referência pessoal, que é como se fosse uma identidade, né, no sistema do governo. Então, esse código de referência pessoal a gente não tem, porque a gente não fez o teste de elegibilidade anteriormente. Para ter esse número, a gente tinha que não ter aberto a conta ainda, né? Mas não tem problema, porque a gente pode fazer o teste de elegibilidade aqui, aplicando online. E para isso, a gente precisa escolher o item Express Entry, que é o programa de imigração que eu escolhi para ensinar para vocês como aplicar para ser um engenheiro aqui no Canadá e continuar a sua profissão já exercida aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então não se preocupe, porque o sistema vai gerar automaticamente
um código de referência pessoal para você, tá bom? Então não tem problema começar por aqui. Na verdade, você economiza mais o seu tempo. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre como entender o código de referência pessoal, dá uma olhadinha aqui nesse ícone que está sempre dando mais detalhes sobre o que ele está querendo dizer com essa pergunta, tá bom? Então vamos lá para o Express Entry. E aí vai começar uma série de perguntas para entender se você é elegível para entrar aqui no Canadá. Então vamos lá descobrir se você é elegível para aplicar, né, para esse programa. Então aqui ele pergunta qual província você planeja morar. E se você não tem certeza ainda, então escolha uma província ou território que você tem mais interesse. Eu sempre escolho British Columbia, mas vamos escolher Ontário dessa vez. Então aqui ele diz que a língua oficial do Canadá é inglês e francês. Então você vai precisar submeter o resultado dos seus testes de proficiência, né, seja na língua inglesa ou francesa, no Express Entry, tá bom? E ele diz aqui que mesmo que o seu inglês ou francês seja a sua primeira língua, tá? Então não importa. Qual foi o teste que você fez? Então eu vou dizer que foi IELTS. Quando foi que você fez esse teste? Eu vou colocar que foi em 2022, tá, gente? Vamos colocar janeiro. Mas, se eu não me engano, esse teste tem validade de 2 anos, né? Você precisa fazer ele a cada 2 anos. Tô inventando datas aqui, tá, gente? Então, aqui é uma etapa importante porque você precisa saber qual é a nota que você precisa tirar em todas essas habilidades linguísticas para poder ser aprovado, ser elegível para usar esse programa como aplicação para morar aqui no Canadá como engenheiro. Então, eu já abri até algumas abas aqui em cima que vai fazer parte do vídeo e vou mostrar para vocês agora qual é a nota que você precisa ter nessas habilidades aqui para poder ser elegível para aplicar por esse programa. Então a gente vai falar aqui, ó, desse programa, tá? O Federal Skilled Work Program, ok? E ele fala que o CBL, né? Essa sigla significa o Canadian Language Benchmarks e está relacionada aos padrões de exigência dos níveis de inglês, tá? O quanto que ele considera você um falante fluente. E a mesma coisa vai para o francês, só que no francês ele chama de NCLC7, que eu não sei pronunciar de jeito nenhum isso aqui em francês. Eu abri esse ícone aqui para vocês verem aqui qual é as línguas que eles aprovam, né? Então tá aqui para inglês e aqui para francês. E quando a gente rola aqui um pouquinho para baixo, a gente vê quais são as notas, né, que eles exigem. Por exemplo, pode perceber que aqui para IELTS, diferente do CELP, você precisa de notas maiores aqui do que aqui, né? Mas enfim, então vamos ver aqui que o nível de exigência máximo aqui, ó, você precisa tirar 6 ou 7, 6 e 6 em todas as habilidades aqui da língua. Então vamos voltar lá e vamos colocar essa nota, né? Vamos colocar a nota mínima. Mas eu vou botar só nessa aqui que eu vou botar 7, né? No listening, porque aí é importante que você entenda as instruções perfeitamente, né? Então vamos lá. Pergunta aqui se você também tem resultados na outra língua, né? Que no caso a gente falou sobre o inglês na página anterior, então ele está perguntando sobre o francês. Então você precisa escolher de novo aqui a opção se você fez aí o seu teste de proficiência em francês. Se não, não. Ele pergunta aqui se você tem alguma experiência no Canadá, né? Com a sua qualificação profissional. E aqui, se você tem, ela deve ser em full time, né? Então, eu vou dizer que não. Então, essa outra aqui, ela está relacionada a essa pergunta de cima, né? Porque ele diz se você teve essa experiência, qual é a classificação do NOC, né? Para a experiência que você teve. Mas como eu estou respondendo que a gente não teve experiência aqui no Canadá, então a gente vai aqui para baixo e vai escolher nenhuma das acima. Agora ele volta a perguntar a experiência, né, da sua qualificação profissional, mas nos últimos 10 anos e em qualquer lugar, né, que você tenha tido essa profissão, não mais especificamente aqui no Canadá. E ela tem que ter sido remunerada, né, ela tem que ter sido contínua e ela precisa ter sido full time, tá? Ela precisa ter sido em tempo integral. Então eu vou colocar aqui mais de 6 anos.
Mas é bem individual essa pergunta, tá, gente? Aqui ele pergunta se nos últimos 5 anos você teve pelo menos 2 anos de experiência em uma dessas áreas de trabalho aqui. Comércios industriais, eletrônico e de construção, comércio de manutenção de equipamentos e operação, supervisor e técnico de trabalhos em recursos naturais, agricultura ou alguma coisa relativa à produção, chefes de cozinha e cozinheiros, açougueiros e padeiros, enfim. Então eu vou dizer que não, mas se vocês tiveram, tem a opção aqui menos de 2 anos, mais de 2 anos, eu vou botar que não como uma resposta padrão. E aqui ele também dá uma dica, né, diz assim, se você não tem certeza do NOC que você trabalhou, então você pode achar nesse link aqui. Tá bom? Você vai precisar do NOC porque é o número que identifica qual a profissão que você tem, ok? Vamos lá para o próximo. Quanto dinheiro você vai trazer para o Canadá? Tá? Então aqui nessa tabela ele vai mostrar quanto dinheiro você precisa para emigrar aqui para o Canadá de acordo com o tamanho da sua família, ok? Então vamos abrir aqui a opção. Ele diz aqui que 13.310 não é o suficiente, tá? Então vamos escolher o mínimo aqui, né? Vamos dizer que é esse dinheiro aqui que você pretende migrar, entre os 13.310 e os 16.569. Quantos membros de famílias você tem? Se você está aplicando sozinho, você vai ter que colocar 1. Se é uma família de 5, né, esposo, esposa e 2 filhos, então o número é 4. Parece óbvio, mas muitas aplicações foram devolvidas porque a pessoa não se incluiu na conta. Então, você está aplicando, então você não pode dizer que vai vir sua mulher e mais 2 filhos, ou então seu esposo e mais 2 filhos. Vai vir 4 pessoas, não 3. E no caso, se você estiver sozinho, como eu já disse, só você. Você tem alguma oferta de trabalho válida? Eu vou dizer que não. Mas, galera, eu tenho vídeos no canal, que eu vou deixar aqui no card, que vocês podem procurar empregos para tentar se candidatar antes mesmo de fazer sua aplicação e ter uma oferta de emprego, tá bom? Então aqui ele pergunta a data do seu aniversário, vou colocar aqui 1982. Se você não tem como comprovar a sua escolaridade, né, através do sistema canadense, por exemplo, se você não se formou aqui ou se você não estudou aqui, então você precisa seguir um procedimento para estrangeiros, né? Que aí você precisa submeter a uma agência a sua documentação para que ela prove, através do IRCC, né, a validade do seu documento para ser igual ou complementar, ou se você precisa de fazer um curso extra, né, se tem uma desigualdade aí no ensino, para que esteja no mesmo nível educacional do Canadá, ok? Então, essa agência aqui, ela tem a nomenclatura ICA, né, que é essa aba aqui que eu deixei aberta, que é o Educational Credential Assessment, responsável por fazer a verificação do seu degree, diploma, do seu certificado válido aqui no Canadá. Então eu vou deixar o link também dessa página na descrição do vídeo, dá uma checada lá, tá, gente? Não faça a sua aplicação só pelo meu vídeo, é bom que vocês façam uma varredura de tudo aí nos sites que eu deixo na descrição do vídeo, não deixa de checar você mesmo, tá bom? Então eu vou colocar aqui que você tem um bacharel degree, e se você tiver alguma dúvida, galera, nessa pergunta, não deixa de selecionar esse botão que vai te explicar tudo no mínimo detalhe, inclusive o que é que eles chamam de diploma, o que é que eles chamam de degree, ok? Então aqui é mais uma perguntinha básica para te manter mais elegível, né? Então ele pergunta aqui se você tem estudado no Canadá full time, né, em tempo integral, 2 anos ou mais. Se nos últimos 2 anos você teve um trabalho integral de experiência canadense nessas áreas aqui, tá? Que é no NOC 0A ou B, que eu vou mostrar para vocês aqui, olha só, gente, o que é isso. Então, quando a gente vem para o NOC, né? Vou deixar também esse link aí na descrição do vídeo para vocês. Então, quando ele fala 0, ele está falando aqui se você trabalhou como gerente na área de restaurantes, de minas, né? E de pesca, né? Aqui é se você tem um diploma universitário como médico, dentista, arquiteto, engenheiro, enfim. Então aqui é para quem tem diploma universitário. E aqui é para quem tem cursos técnicos, né? Se você é um encanador, um eletricista, um chefe de cozinha. Então esses são os níveis que ele está perguntando lá. A, 0, A e B, ok?
Se você teve alguma experiência nessas áreas aqui no Canadá, então você seleciona assim. Você tem algum parente aqui que seja maior de idade, né, residente permanente ou cidadão, por exemplo, seja quem for, então seleciona sim aqui se você tiver. E se nenhuma das afirmativas aqui são verdadeiras para você, então responde que não. Pergunta aqui qual é o seu estado civil. Se você responder que é casado, vai aparecer mais opções para você de preenchimento. Se você disser que é divorciado ou legalmente separado, você também tem mais documentos para apresentar aqui, tá? Casamento anulado também precisa de prova, viúvo também precisa de prova. E common law é quem está junto há mais tempo, mas não casou oficialmente. Então, se você não casou oficialmente, mas está junto aí com a sua companheira ou com o seu companheiro, então você vai escolher essa opção, tá? Eu vou escolher a opção de solteiro aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Mas a qualquer momento vocês podem me perguntar aí na descrição do vídeo ou até mesmo nas minhas redes sociais e e-mail, ok? Então aqui ele já diz que legal, né? Baseado nas suas respostas, você é elegível para entrar aqui no Canadá através do programa Express Entry. E ele diz que você precisa clicar aqui no botão de continuar para você achar o guia que você deve seguir, os passos para você completar o seu perfil aqui no Express Entry, né? E depois que você construir o seu perfil, você precisa revisar o seu perfil e depois disso submeter, tá? E no Step 2, ele diz que depois que você submeter o seu perfil, você vai perceber que você vai receber uma página que vai confirmar que o seu perfil foi submetido. E aí você vai receber mais informações nessa etapa, né? Logo após você submeter a sua aplicação, né, o seu perfil, você vai receber uma mensagem na sua conta de confirmação que eles receberam a sua aplicação, ok? Vamos lá continuar. Aqui você vai colocar o seu último nome, o seu primeiro nome, o seu gênero e a data do seu aniversário. E aqui ele te pergunta mais uma vez, né, qual é o seu status civil. Então eu vou repetir a resposta que é solteiro. Então essa é a cara do perfil que você precisa preencher todos esses formulários aqui antes de submeter, é claro, né? Até porque nem aparece a opção submeter aqui, só vai aparecer quando tiver tudo preenchido, ok? Então aqui ele pergunta sobre detalhes pessoais, detalhes de contato, aqui sobre o grau de escolaridade e os testes de proficiência na língua. Aqui mais detalhes sobre a sua aplicação. Aqui é sobre se você está usando um representante ou está fazendo você mesmo. E aqui é praticamente o seu histórico de trabalho, ou seja, o seu currículo, né, as experiências profissionais que você teve. Então vamos abrir um por um aqui para eu poder mostrar para vocês como é que vocês fazem essa aplicação. Então vamos lá abrir o formulário de detalhes pessoais. Então aqui ele já preencheu automático, né, com o nome que eu botei lá, né, meu último nome, Dicas de Imigração, e meu primeiro nome, Cris York, que é o nome do meu canal. Então aqui você seleciona Next. Aqui também ele já preencheu, né, com o meu gênero e a data do meu aniversário. E aqui ele precisa saber onde você nasceu. Então vou colocar aqui brasileira com muito orgulho e a cidade que eu nasci, Natal. Aqui botei que eu nunca tinha casado. Aqui ele está perguntando para você falar um pouco sobre o documento de viagem que você vai ter. Então, geralmente, brasileiro que vem para o Canadá usa o passaporte. Então, aqui ele está perguntando sobre o seu passaporte, né? Então, você vai dizer que sim, que você tem um passaporte ou um documento de identidade nacional. Aqui ele, na segunda opção, ele está perguntando sobre documento de identidade, né? O tipo ou passaporte. Então, eu vou escolher passaporte porque, geralmente, quem usa um documento de identidade nacional, por exemplo, seria os americanos que iriam entrar aqui, né? Porque eles têm acordo que não necessariamente precisam usar o passaporte deles para entrar aqui, que de repente uma licença de motorista já é o suficiente. Desde que tenha foto, o seu nome completo e todas as informações, da onde você nasceu e tudo mais, ok? Então aqui você precisa colocar o número. Eu vou inventar aqui um número, só pra gente preencher essa parte. E o meu passaporte foi emitido em que país, né? Então, se foi emitido aí no Brasil, então, galera, coloca Brasil. Então, aqui a data de emissão. Eu inventei, é claro, uma data aqui, mas eu sei que o seu passaporte tem 10 anos, né, de validade. Então, vamos salvar.
E aí ele já adicionou aqui o documento. Vamos para o próximo. Aqui ele pergunta se você já aplicou para algum programa de imigração do Canadá antes. Eu vou dizer que não. E aqui ele pergunta sobre a sua cidadania. Então vou colocar aqui que é a cidadania brasileira. E se você tiver mais de uma cidadania, né? Então você vai inserindo aqui linhas o suficiente para preencher todas as cidadanias que você tem. Ok? E aqui é o país de residência, onde que você está morando. Então eu vou sugerir que você está morando no Brasil. Lembrando que se você está aqui no Canadá estudando, visitando e está fazendo essa aplicação daqui do Canadá, lembre-se que você não é ainda um residente permanente ou um cidadão. Então a sua residência com certeza não é aqui, você está aqui temporariamente. Então você não pode colocar Canadá, ok? Mesmo caso quem está na Irlanda ou quem está em Portugal ou em qualquer outro país sem o visto de residente permanente ou de cidadão, por exemplo. Então, você tem que colocar Brasil. E agora no item de família, né, ele está perguntando quantas pessoas vai vir com você. Então, ele até dá um exemplo aqui, né? Sua esposa, seu parceiro e dependentes. Então, se você tiver, então não se esquece de se incluir na conta, tá bom? Minha esposa e mais 2 filhos, então são 4 pessoas. E aqui, quanto dinheiro você pretende trazer para o Canadá? Então, lembra que a gente falou lá uma média de 13 a 16 mil, né? Então, eu vou colocar aqui 16 mil. Ele está perguntando se você tem algum parente aqui que é cidadão ou que tem um permanente residente no Canadá. Então, que é maior de 18 anos, eu vou dizer que não. Então, salvar e sair. Então, você veja que agora está aparecendo como completo. Então, a gente vai ter que preencher todas essas aqui e todas essas têm que ter essa mesma carinha, tá bom? Então, vamos lá preencher o formulário de contatos e detalhes. Esse é bem simples. Aqui ele pergunta em qual língua você prefere utilizar, né, como a comunicação com o governo, através de e-mail, mensagem, etc. Então, eu vou colocar o inglês. E aqui ele pergunta o seu e-mail. Então eu vou colocar o meu e-mail aqui, que caso vocês também já tenham alguma dúvida sobre o processo, por favor, não deixe de mandar um e-mail para mim que eu posso tentar ajudar vocês no que for preciso, tá bom? E no que eu puder. Então salvar isso aí. Então mais um completo. Então vamos continuar. Aqui ele pergunta qual é o seu nível educacional, né? Se você terminou o seu 2º grau, né? O seu ensino médio, ou se você tem um diploma, né, universitário. Então eu vou dizer que sim. Até porque engenheiros no Brasil têm que ter terminado o ensino médio, assim como tem que ter um diploma para mostrar que ele se formou ou que ela se formou. Então aqui qual é a sua área de estudo, né? Então eu não vi a opção engenharia aqui, eu vi aqui arquitetura e serviços relacionados, né? Eu vou colocar outras, ok? Quando? Quando você terminou? Então vamos dizer aí que você terminou em 2004, no mês de janeiro. Então ele está perguntando se você ainda está cursando. Vou falar aqui, não. Geralmente a área de engenharia é de 5 anos, então vamos colocar mais 5 anos aqui e dizer que terminou. E também terminou no mês de janeiro. Então quanto tempo durou? Tá 5 anos. Full time. Então, fez em tempo integral, ou precisa ter um diploma ou um certificado, né, no Brasil. Concluímos no Brasil, a cidade, eu vou colocar aqui, vou colocar Natal, porque eu sou de Natal, cidade maravilhosa. Eu vou colocar aqui a universidade em que eu me formei. Então, você coloca a universidade de vocês e o nível, vou continuar dizendo aqui que é bacharel. Mas aí, gente, se você fez um master degree, um doutorado, né? Então, escolhe essa opção aqui de baixo, tá certo? A gente faz sempre uma coisa geral aqui, né? Então, ele pergunta aqui se eu tenho algum diploma ou certificado no Canadá. Vou dizer que não. Aqui ele já pergunta se você já tem alguma documentação emitida pelo ECA, né? Que é a avaliação do seu credenciamento educacional, ou seja, a validação do seu diploma. Então, é importante que antes de preencher isso daqui, de repente, você já trabalhe nisso antes de fazer, tá? Então, eu vou dizer que sim, partindo da premissa que já foi feito isso, né? Você já teve a validação do seu diploma, tá? Para incluir aqui.
Aqui ele pergunta qual é a organização que você escolheu. Aqui ele já tá até uma dica para vocês, né? Que vocês podem fazer uma pesquisa no Google aí, colocar qualquer uma dessas aqui para validar o seu diploma. Eu vou colocar essa daqui, mas, enfim, tem muita gente que usa essa aqui também, tá bom? Mas eu vou colocar essa daqui. E agora você precisa dizer quando foi que eles fizeram essa avaliação, né? Então vamos dizer que eles fizeram em 2022, até porque isso tem uma data de validade de 5 anos, tá? Então se vocês fizeram aí em 2017, por aí, então vocês vão ter que fazer de novo. Eu sempre coloco janeiro só porque vem o primeiro mês na cabeça, então. Aqui, galera, você vai ter que ter o certificado na sua mão para você poder escrever aqui o número desse documento, tá? Tô inventando aqui o número. Pergunta qual foi o resultado dessa avaliação do ECA, né? Se ele considerou ainda o seu nível de bacharel na área que você está fazendo, então seleciona aqui e salva e adiciona. Então perceba que está aqui, você também pode modificar a qualquer momento, sempre confira se você fez certo, tá bom? E vamos para o próximo, que agora é sobre o nível de proficiência na língua que você escolheu, seja inglês ou francês. Então aqui a pergunta é se você pode se comunicar em inglês ou em francês, ou nas duas, né? Então você vai colocar aqui, se você está aplicando para as duas, coloca as duas, ó, lógico, né? Você só não pode colocar para nenhuma, porque senão o seu perfil vai ser excluído, tá bom? Então vou colocar em inglês. Então aqui ele repetiu, né, as perguntas que a gente vinha respondendo lá atrás. E agora aqui ele está perguntando qual é a versão. E olha só, aqui são os testes de proficiência que eles aceitam, as versões que eles aceitam, tá bom? Então dá uma olhada nisso, galera. Então aqui vamos escolher o IELTS. Todas essas informações aqui, ó, vai estar no seu certificado de proficiência, tá? Aqui é a data que você fez o teste e aqui é a data que o resultado saiu. Então como eu não sei aqui, vamos tentar botar aqui que saiu. Nem sei se isso vai ser permitido, né? Eu nem sei. Mas dadas as informações aí, tá no seu certificado, ok, gente? Aqui ele já pergunta... Aqui a gente já respondeu no relatório anterior, né? No questionário anterior. E lembre que a gente abriu aqui, né, esse ícone para mostrar para vocês qual é o nível mínimo aceitável. Então a gente colocou o nível mínimo aqui. E aqui eu respondi que não. Ele tá perguntando se eu tive algum outro... teste de proficiência na área de inglês ou na área de francês, por exemplo. Eu respondi que não. Então, vamos salvar isso aí. Então, mais um completo. Gente, por favor, vou até voltar lá. Galera, esses meus dados, eu gostaria de lembrar que são fictícios, tá? Não são reais, né? Pode até vir aqui com o número do certificado eu coloco 0, né? No meu passaporte eu coloquei 0. Então, vocês precisam de certeza na hora que vocês estão preenchendo isso aqui. Então, peguem o certificado de vocês e preencham olhando para as datas, olhando para o número corretamente, olhando para as notas que você tirou, tá bom? Isso são números aleatórios, são datas aleatórias, só para eu ter essa visão aqui de completo, tá? Então, vamos lá para detalhes da aplicação. Esse aqui é maravilhoso, né? Ele está perguntando onde que você quer trabalhar, né? Onde que você quer morar. Então seleciona tudo para abranger o Canadá inteiro e você ter mais a possibilidade de recrutamento, tá bom? Porque você vai estar disponível para morar em qualquer lugar, tá? E aqui são British Columbia e Ontário. Pergunta se eles podem usar as informações do seu questionário nesse processo de seleção. Então você vai dizer que sim. E que sim. Ele está só pedindo a sua autorização para usar as informações que você colocou aqui nessa aplicação quando eles quiserem, quando forem necessário. Então, sim, não há nada de mais nisso, tá bom? Aqui ele está perguntando se você recebeu um certificado de nomeação vindo de alguma província ou território. Eu vou dizer que não. Salvar isso aí. E esse daqui é bem simples, é sobre o uso de representante. Aqui ele pergunta se você está usando algum representante. Eu vou dizer que não. Se você se identifica com alguma delas, então mude aqui a sua resposta. E o último e mais importante, que é através dele que você vai ser chamado para vir morar aqui no Canadá, né? Vai receber um convite de trabalho, vai receber um convite de imigração, porque é através dele que o Canadá vai perceber, olha, essa pessoa é boa, ela tem uma boa qualificação profissional, então é ela que queremos aqui, ou então é ele que queremos aqui. Então, como que a gente acha? Você pode colocar aqui
Já até apareceu aqui, ó, algumas formas de engenharia, né? Então você pode usar tanto esse modelo para procurar o que você quer, como você pode ir aqui também e ver se tem alguma opção nesses itens aqui de baixo em que você possa escolher. Então, se você não quer procurar nesse monte de opções aqui, né, perder muito tempo, então escreve aqui engenharia. Engenheiro, né? E aí se aparece aqui as opções para vocês voltadas só à área de engenharia. Então aqui engenheiro civil, mecânico, elétrico e eletrônico, aqui químico, engenheiro de industrial e de manufatura, né? Aqui também tem o engenheiro de petróleo, né? Que bacana. E esse aqui, o engenheiro de computação, que a gente tem um vídeo também sobre a aplicação de TIs. Quem trabalha na área de TI, no geral. Então, se você também quiser dar uma olhada, se você que é da área de TI, quiser dar uma olhada lá no outro vídeo, eu vou deixar no card aqui para você, tá bom? Então, vai lá e tem mais detalhes especificamente sobre TI. Então, vamos escolher aqui engenheiro civil. E aqui essa pergunta é quando que você se qualificou pela primeira vez para praticar essa sua ocupação, né? E aqui ele te dá uma dica sobre a sua principal ocupação. Então, ele diz assim, se a sua primeira ocupação foi um comércio qualificado, né? Então, você vai usar essas iniciais aqui de NOC para achar a correta descrição do seu comércio. Ele botou entre parênteses aqui que começa com 4 dígitos e ele tá te dando o início dos dígitos aqui, que é importante você ir lá, né, na tabela do NOC e achar alguma coisa que se identifique ao seu comércio qualificado, tá? Então, ele está dizendo que esta é a data em que eles se qualificaram para praticar por conta própria no Canadá. Então, a partir do momento em que você abriu a sua empresa, né? Então, é a data em que você se qualificou na prática de exercer a sua profissão. Então, ele te dá um exemplo aqui. A partir do momento que você abre um comércio, então essa é a data que você deve considerar como a qualificação prática da sua profissão. E aqui embaixo, ele fala que se for através de any jobs, né? Qualquer outro trabalho, então, a sua qualificação profissional começa a partir do momento em que você se gradua no seu aprendizado, né? Seja através de educação ou de um treinamento. Então, eu coloquei aqui que é a sua formação profissional, né? Que foi 2009 de janeiro. Então, vocês devem prestar atenção aqui o que vocês preencheram lá quando receberam o certificado e estavam aptos a ser engenheiros civis, por exemplo. Ok? Vamos para a próxima. Aqui ele pergunta se eu tenho algum certificado de qualificação daqui do Canadá, seja de uma província ou de um território. Eu vou dizer que não. Ele pergunta se você tem alguma oferta de emprego. Eu vou dizer que não. Ele quer saber um pouco mais sobre a sua carreira profissional, né? E isso vai te gerar pontos, né? Para identificar qual é a sua nota. Porque o sistema Express Entry ele é baseado por nota, né? Se você é uma pessoa que pode se comunicar tanto em inglês como em francês, você ganha mais pontos de quem só pode se comunicar em inglês ou só em francês. E também se você tem mais experiências profissionais, é claro que você vai ter mais pontos do que a pessoa que tem menos experiência profissional, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui, que agora ele quer saber um pouco mais sobre você e sobre suas experiências de trabalho. Mas ele pede para você não colocar nada que tenha, que você tenha exercido durante o seu processo de aprendizado, não considere isso como uma experiência de trabalho, ok? Então ele está perguntando se você tem algum histórico de trabalho, e claro que você vai dizer que sim. E agora você vai preencher uma por uma das suas experiências, tá? Quando você terminar uma, que vai ser essa daqui, onde você vai colocar o nome da empresa, o título do trabalho que você era, então você vai salvar e vai adicionar aqui. Aí vai aparecer uma outra em branco. Vamos fazer uma aqui rapidinho. Claro que vai ser tudo hipótese que eu vou colocar aqui, tá? Então, essa parte é bem importante, tá, gente? Você tem que saber um título bacana aí para o cargo que você exercia na sua área, tá bom? Então, eu preenchi aqui um exemplo rapidinho, né? Vocês precisam colocar aqui o código, né? Que vocês vão achar no NOC. Então, vamos supor que você trabalhou como engenheiro civil, então o código do NOC é esse aqui, tá? Então, você tem que procurar aqui embaixo, ó, o código, tá? Tem bastante opção aqui. E o título do trabalho, então o que vocês faziam lá, né? Então, era engenheiro de tráfego, né? Eu coloquei aqui que trabalha no governo do Brasil, porque eu não sei empresas voltadas à engenharia de tráfego aí, tá bom? E aqui botei que você trabalha no Brasil e que era na cidade de Natal, tá bom? Então, vamos lá salvar. E aí você vê que já veio uma opção para cá. Então, você precisa completar, porque
Eu botei de 2009 a 2016, então você precisa colocar outra de 2016 até 2022, né? Então eu preenchi a segunda opção, 2016, setembro de 2016, então já arrumei outro emprego aqui, 44 horas, que é full time, né? Botei o código aqui e o título do emprego que eu tava nessa área aqui, então eu tô supondo que eu fui promovida, né, dentro do governo, e é do Brasil, e aí eu mudei de cidade também. É que eu tô dando outros exemplos, tá, gente? Eu acho que todo mundo sabe fazer um currículo, né? Então é praticamente isso. Tem que prestar atenção aqui na data, né? Tem que prestar atenção aqui se eu sair desse emprego em setembro de 2016, então quando foi que eu comecei o próximo, tá? Eu botei aqui na mesma data, mas você pode ter aí 2 meses, 3 meses de recolocação profissional, por exemplo, né? 4 meses, 6 meses, não sei. Você não pode ter muito tempo de quebra, assim, eu acho que mais de 6 meses ou 1 ano, então talvez seja uma quebra aí no que eles entendem por seletividade pelo recrutamento de pessoas aqui para esse programa, tá bom? Então, vou dizer que está concluído, porque eu também não preciso botar muita informação, que aqui é só uma demonstração de como vocês fazem, né? E aqui ele pergunta se você pode participar de uma pesquisa do recrutamento e seleção do IRCC, tá? Então, vou dizer que sim, né? Ele pergunta, eu acho que é importante, antes de você responder isso aqui, já terem feito esse processo aí, que aqui ele está perguntando se você já procurou algum emprego na sua área, né? Eu vou dizer que sim. Então, vou dizer que sim, porque é legal que vocês façam isso, né? Então, lembre-se que isso é um recrutamento, né? Isso são perguntas voltadas do RH. Então, de uma certa forma, também eu acredito que eles querem ver a sua atitude sobre isso, né? Então, veja aqui qual é a opção, né? Mas eu não acredito que responder que não, eu nunca tenho visto, né? Eu não chequei nada de trabalho no Canadá e eu também não tenho um plano de trabalhar no Canadá, então acho que essa daqui não é aplicável de jeito nenhum. Então, responde uma que você já tem aplicado trabalho. Eu tenho muitos vídeos no canal. Eu tenho uns 2, 3 vídeos no canal que te explica, mostra os sites de emprego aqui no Canadá. Então, dá uma olhadinha, vou deixar no card do vídeo aí para vocês. Dá uma olhadinha neles. Também tem um vídeo que te ensina a como solicitar, né, adquirir um job offer. Então, também dá uma olhadinha nele antes de preencher isso daqui, tá, gente? Então, eu até recomendo que você faça alguma aplicação para algum emprego aqui, mesmo que você ainda não seja um cidadão canadense, tá? Porque você também pode entrar aqui através de uma oferta de trabalho, tá bom? Então, eu vou dizer aqui que você já fez a aplicação, tá bom? Mas eu tô supondo que você já fez aí o seu dever de casa. Aqui ele já tá perguntando também sobre a sua educação, né? Se você já checou se a sua educação é válida, sua validação de diploma, então também aconselho a vocês já terem feito isso, tá? Até porque, gente, essas perguntas vai te direcionar para o topo da lista, tá? Então, observa que é um processo de seleção, então, ou seja, quem tiver a melhor resposta, quem tiver a melhor experiência, quem tiver já na frente aí nessa jornada, vai estar mais apto a ser selecionado, ok? Com quem você checou essa informação? Então, você pode selecionar essa daqui, né? Um departamento de serviço federal ou provincial. Você pode selecionar também essa daqui. Você pode selecionar também essa daqui, que é sobre um advogado ou um consultante de imigração. Mas aí tem que prestar atenção, que se você está aplicando sozinho, né? Talvez essa daqui não seja uma boa opção. Mas, claro que você também pode pagar um serviço extra só por isso, né? Então, eu já preenchi para vocês aqui o que eu sugiro que vocês selecionem, né? Acho que também não tem problema se vocês selecionarem aqui amigos, parentes, ou desde que você selecione tudo. Não tem problema você selecionar ela se você deixar algumas outras mais sérias selecionadas, tá? Mas se você selecionar somente amigos e parentes, então não é muito legal. Mas você pode deixar até todas aqui selecionadas, não tem problema. Aqui ele pergunta sobre... ele disse que alguns trabalhos no Canadá são regulamentados e se você precisa de uma licença ou de um certificado para praticar esses trabalhos, né? Ele está perguntando se você sabe se a sua ocupação primária ou comercial é regulamentada. Então, eu vou dizer que sim. E aqui, gente, é bem importante, tá? Eu recomendo fortemente que você vá primeiro tentar validar o seu diploma antes de vir aqui fazer o seu perfil, tá? Então, eu
selecionaria todas. Aqui ele está perguntando se você já contactou a empresa responsável, né, por licenças e certificados, se você já enviou a sua educação credencial, se você já completou todos os requerimentos, né, de upgrade sobre a sua língua e habilidades, se você passou nos exames. Então, gente, eu acabava preenchendo tudo aqui, tá? Exceto aquelas que realmente não tá aplicadas a você, como por exemplo, completou aqui um estágio de trabalho, né? Se você não tá aqui, não tem como você completar isso, tá bom? Então vamos salvar e sair. E aqui tá o nosso relatório todo completinho, então você vai ter que apertar nesse botão aqui, continuar. Depois que você apertar nesse botão, vai aparecer para vocês uma tela onde você vai precisar assinar numa assinatura digital, que é confirmando, né, que o seu profile, o seu perfil está sendo submetido. E depois disso, o governo manda para você tipo um feedback, né, dizendo em que programas o seu perfil foi aceito. Tá bom? Então pode ter sido aceito em outros programas de imigração também. Essa é a coisa boa para se dizer. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa um like pra mim. Não se esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo. E aí, galera, gostaram do vídeo? É fácil? Então faça você mesmo. E se você gostou do vídeo, galera, deixa um like pra mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Não esquece, por favor, isso é tão importante pra mim. Muito obrigado por ter assistido até o final e eu te vejo no próximo vídeo.